Isso aí. Gostou da vinheta? Muito bacana, verdade. O tema de hoje se chama A Transformação de Cada Um. Mas antes de iniciar, eu quero agradecer a meu Deus, dono da minha vida, do ar que eu respiro, aquele que me deu o fôlego de vida e aquele que depositou o seu espírito em mim. Agradecer a minha esposa, minha Margarita, meus filhos, sem os quais eu não poderia estar aqui, e agradecer a você que colabora comigo, compartilhando a palavra e semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. A semente que você entrega aqui, ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é manifestar uma colheita a teu favor. Quando você planta, você colhe. E também essa semente é usada para manter essa engrenagem funcionando e a palavra correndo através da nossa rádio, pela internet, no nosso celular, né? No nosso YouTube, Pedro Kelly RCC, no nosso Facebook, Pedro Kelly, no nosso Instagram, Pedro Kelly. Tá bom? Muito agradecido a todos vocês. Durante a ministração, você vai ver, mais ou menos aqui, aparecendo várias informações. Então, você pode pegar a tua caneta, né, o teu papel, porque você vai ter muito que anotar no dia de hoje. A transformação de cada um. Que vem a ser esse assunto? Esse assunto surgiu da necessidade da gente crescer e se transformar dia após dia. Se você percebe, em todo ser humano há uma mudança, né? Eu não diria transformação, mas sim há uma mudança. Quando você encontra ou reencontra alguém que você não via há muito tempo, você percebe mudança física, mudança na aparência e, em muitos casos, mudança no vocabulário, na forma de falar, na forma de se expressar, e você percebe que aquela pessoa mudou, aquela pessoa não é mais a pessoa que era até o último dia que você havia conversado com aquela pessoa. Então, hoje eu queria compartilhar com você umas verdades aqui no Evangelho da Graça que falam a respeito dessa transformação, a transformação de cada um. Então, existe um verso bíblico que a gente vai ler já, que fala em renovar. Quando se fala em renovar, o que significa renovar? Renovar significa tornar novo outra vez, ou seja, fazer novo de novo, ou seja, tornar algo a seu estado original. Quer dizer que algo originalmente era de outra forma e quando alguém se renovou, quer dizer que se fez novo de novo, que voltou àquele primeiro estado, quer dizer que já existia antes, né? Porém, de uma forma diferente da forma atual. Você vai andando na rua, vamos dar aqui um exemplo, eu gosto muito de fazer analogias. Você vai andando na rua e olha para um determinado edifício que está deteriorado, está descascada a pintura, por causa da intempérie, né, do sol, da chuva e o tempo passando. Então esse edifício vai ficando feinho, vai ficando, aleluia, vai ficando bem longe das tuas ideias de um prédio bonito. Agora, se você para pensar, esse edifício não nasceu deteriorado. Ele não apareceu assim, ele foi criado novo, limpo, né, pintado, sem nenhuma mancha de chuva, de infiltração, sem tinta descascando, nada disso. Agora esse prédio precisa ser restaurado. Então, nós poderíamos dizer, esse edifício precisa ser renovado, ou seja, ele precisa voltar àquele estado lindo que tinha no início, quando ele foi criado.
Assim é a tua mente. Assim é você, e é sobre isso que eu quero falar com você um pouquinho hoje. Como eu já te disse, transmitir para você verdades que certamente vão te ajudar a reinar em vida, como eu costumo dizer. Renove sua mente e transforme sua vida. Eu vou ler para você aqui uma passagem em Romanos capítulo 1, verso 2, que diz assim, olha, versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos, preste atenção nisso, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por quê? Porque está falando de corpo, está falando de você fazer um determinado tipo de esforço através do teu corpo que é agradável a Deus. Epa, mas nós estamos na graça? Sim, mas o corpo é o templo do Espírito e o corpo então carrega o Espírito de Deus. Se o corpo carrega o Espírito de Deus, o apóstolo Paulo aqui está dando uma dica, porque é no teu corpo que habita a mente de Cristo e a mente carnal. Essas duas mentes aí que podem dirigir tua vida. Hein? Por isso é que ele diz, o culto é racional. Vamos parar para pensar, vamos sair do misticismo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos parar com o misticismo? Vamos. Então, o vosso culto é racional. Ora, você é um espírito que habita dentro de um corpo, não é? Verdade. Então você precisa apresentar esse corpo e entender que aí nesse corpo habitam duas mentes. A mente de Cristo e a mente do homem natural. A mente do homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Então você tem possibilidade de receber essa palavra naturalmente, isso vai te parecer loucura. Mas você também tem possibilidade de receber essa palavra espiritualmente e você vai reinar em vida. Então é uma coisa muito bonita que você tem no teu próprio corpo, que são essas duas identidades. Todo mundo é um pouco animal e um pouco espiritual. Depende de quem você esteja alimentando aí no teu ser. Aí o verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se, transformai-vos, transforme você mesmo, se transforme você mesmo, né? Você mesma. Como? Pela renovação do seu entendimento. Para que então, depois disso, você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele está dizendo aqui, não se conforme com este mundo. Ele não está falando das drogas, ele não está falando da política, nesse momento aqui, ele não está falando do futebol, ele não está falando da decisão da Copa Libertadores, ele não está falando da Copa do Mundo, ele não está falando da guerra que está por vir aí, que já está acontecendo, está por vir outra dimensão de guerra por aí. Ele não está falando disso não. Ele está falando, não se conforme com esse mundo que está na tua mente. Entendeu? Aí ele diz aqui, mas transforme-se. Se ele estivesse falando do futebol, do mundo exterior, em relação a você, ele não falaria transforme-se, ele falaria assim, ajude a transformar eles. Ajude a transformar aquela situação, ajude a transformar aquele negócio lá. Não, ele está falando, transforme-se, não se conforme com esse mundo que está na tua mente. Você tem um mundo que está na tua mente que é formado pelas informações que você recebe no dia a dia durante a tua vida. Então aqui diz que é sacrifício vivo, teu corpo é para ser apresentado como sacrifício vivo. E logo aqui ele fala de renovação da mente. Você pergunta assim, Pedro Kelly, por que será que o apóstolo Paulo juntou essas duas coisas? O corpo, o sacrifício vivo e logo a renovação da mente. Então, eu quero entrar num detalhe aqui com você muito importante nesse momento, e quero fazer umas comparações. Vamos falar de Jesus de Nazaré. Você sabe quem foi Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré era o próprio Deus, verdade? Vestido de carne, sim. Deixou sua glória e habitou entre nós. Quer dizer que o trono estava vazio, porque a plenitude de Deus, como diz o apóstolo Paulo, estava habitando em Jesus de Nazaré.
certo? Verdade, que muitos por aí se referem a ele com muita falta de respeito, dizendo que era o louro da Galileia. Quem disse isso, que era o louro da Galileia? Mas Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Mas um dia ele habitou num corpo semelhante ao nosso, semelhante, né? Em Lucas capítulo 1, verso 80, está registrado assim, olha: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Falando de Jesus de Nazaré durante a sua infância, porque ele teve uma infância, acredito que tenha jogado bola de gude, tenha soltado pipa, no meu tempo a gente soltava pipa, tenha jogado futebol de botão, de mesa. Eu tenho meu time de botão, até hoje está aqui comigo guardado. Então, acredito que Jesus de Nazaré tenha brincado na rua com os colegas da esquina. Acredito que ele tenha sentado na esquina para tocar violão. Acredito que ele tenha feito tantas coisas por aí. Mas o Dr. Lucas registrou em Lucas 1:80 que o menino crescia e se fortalecia em espírito. O que significa Jesus, se era o próprio Deus, se fortalecer em espírito? Se você perceber, essa referência de Lucas capítulo 1, verso 80, a palavra espírito está com E minúscula. Então isso significa que ele se fortalecia em entendimento, em procedimento, em comportamento em relação a quem ele era. Ele se fortalecia nisso. Espera aí. Quer dizer que eu não sou qualquer pessoa? Não. Você não é qualquer pessoa. Quem dizia isso para ele? A sua mamãe, Maria. Mas como Maria sabia disso? Você lembra da história do anjo Gabriel que apareceu anunciando para ela quem seria o filho que seria gerado no seu ventre? Então, certamente ali, aquele anjo disse, né, mais ou menos o que iria acontecer. E sua mãe foi falando para ele paulatinamente as revelações. Quem era ele? O que ele veio fazer aqui? Como é que seria os acontecimentos em sua vida? Que ele não seria muito bem recebido pelos legalistas, né? Então ele crescia entendendo essas coisas. Imagina um menino de 12 anos quando se levanta no templo, pega uma escritura lá dos profetas e lê, e depois fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu essa profecia. Ele tem que ter um nível de entendimento bem espetacular para poder dizer isso. Sim ou não? Assim como você, que eu estou aqui te revelando quem é você, de onde você veio, como é que é a tua vida, quem habita dentro de você, quais são tuas duas manifestações, carne e espírito, que você tem, né? A obra da carne, o fruto do espírito. Então você está dia após dia se fortalecendo também em espírito. Dessa mesma maneira, Jesus de Nazaré, não obstante sendo o próprio Deus, se fortalecia em espírito através desse tipo de informação. Então, como é que alguém se fortalece em espírito? Tomando uma injeção? Uma vacina? Uns comprimidos de vitamina? Todo dia eu vou me fortalecer em espírito. Vou o quê? Vou tomar um comprimido. Como é que você se fortalece? Então, você já sabe. Você se fortalece em espírito ouvindo esta informação da graça de Deus. Assim você se fortalece em espírito, né? Então isso quer dizer, Lucas capítulo 1, verso 80, que eu já me referi aqui 4 vezes com essa, isso quer dizer que o próprio Deus, quando habitou num corpo de carne, embora fosse semelhante ao nosso, ele se esqueceu da sua verdadeira identidade. Ou seja, esse corpo tem a capacidade de opacar, de fazer com que você até duvide de quem você é. É preciso que alguém diga quem é você, quem é que habita aí, né, para que você comece, então, a se fortalecer em espírito. Então, sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que se fortalecia dia após dia? Sim. Sabe quem está passando pela mesma situação hoje? Quem? Você. Você está se fortalecendo em espírito, está passando pela mesma coisa. A mãe dele, Maria, ela teve que ir dizendo para ele e revelando aquelas coisas, né? Como eu já disse, que o anjo havia dito, ela não podia revelar
ela sentia que não podia revelar tudo de uma vez só, tinha que esperar alguma manifestação de crescimento para que depois ela pudesse soltar outra pérola, né? E ele, olhando as Escrituras, que era o livro do Velho Testamento, eram os livros do Velho Testamento, ele também analisava ali e via que estava falando dele. Assim como Isaías capítulo 61, verso 1, está falando de mim, está falando de você, está falando do teu irmão e da tua irmã que estão aí do teu lado, que também já receberam a palavra da graça, e tem esse chamado de compartilhar essa palavra. Isaías capítulo 61, verso 1, é o nosso, do povo todinho da graça, é o nosso verso, assuma isso, receba! O Espírito do Senhor, o que diz lá? O Espírito do Senhor está sobre mim para eu anunciar boas novas de salvação, consolo, paz. Essa é a palavra que você anuncia. Se essa é a palavra que você anuncia, esse versículo é para você. Não receba essas coisas com misticismo, porque o misticismo só serviu para atrapalhar a vida de todo mundo até hoje. Então, eu quero mostrar para você aqui, depois de ter falado um pouco do que acontecia com Jesus de Nazaré, olha só o que o apóstolo Paulo recebeu dele. Hebreus capítulo 5, verso 8, diz assim, olha só, como é que Paulo sabia disso? Jesus contou para ele, né? Abre aspas para o apóstolo Paulo aqui, por favor. Ainda que sendo filho, está falando de Jesus de Nazaré, aquela manifestação de filho, aprendeu a obediência através dos padecimentos. Agora eu fecho aspas para o apóstolo Paulo. Quer dizer que os padecimentos que Jesus de Nazaré sofreu foram instrumentos para que ele se fortalecesse em espírito e aprendesse obediência. Repita aí, aprender obediência. Quer dizer que obediência se aprende. Como? Através de padecimentos. Ok. Anota uma observação preciosa. Se o próprio Deus, quando se vestiu de carne, passou padecimentos, o que dirá você e eu? Que diremos nós? Se o próprio Deus passou esses padecimentos. A vida está cheia, repleta de padecimentos. Por isso é que já um pouco mais maduro, Jesus de Nazaré disse assim, no mundo tereis aflições. Ele passou muitos padecimentos, né? Deus preparou esse cenário de propósito para que você aprenda obediência. Porque quando você passa padecimentos e extrai deles o que você deve realmente extrair, então você cresce, então você amadurece. Entendeu? Mas eu vou te dizer quem é que é capaz de passar padecimentos e amadurecer. Não é todo mundo que é capaz de passar padecimentos e amadurecer, né? Então, para que os padecimentos? Bom, os padecimentos são para me conduzirem ao lugar pré-determinado onde Deus quer que eu chegue em relação ao meu amadurecimento. Então eu vou parar de reclamar dos meus padecimentos, porque não adianta eu reclamar, porque eles sempre virão. No mundo tereis aflições, as tribulações são momentâneas, diz o apóstolo Paulo, certo? Então, significa que isso é uma coisa que eu tenho que aprender a conviver. É igual o Covid. Covid não vai passar, não vai acabar a Covid, abençoado. Nós vamos aprender a conviver com esse vírus, assim como aprendemos a conviver com os outros. Tantos outros aí. Sim ou não? Não é? Então, os padecimentos. Padecimentos vieram, né? Vêm e virão, porque isso faz parte do ser vivo, humanamente falando. Só que os padecimentos, eles chegam na nossa vida disfarçados. Eu anotei aqui alguns disfarces dos padecimentos para que você
Veja se algum deles já chegou na tua vida. Número 1, perseguições. Jesus de Nazaré foi perseguido desde antes de nascer. Lembra do censo que o rei de turno, né, naquela época, de mandato, naquela época, mandou fazer? Tinha que fazer um censo. Então José e Maria estava grávida e tiveram que se deslocar lá para um determinado lugar para fazer o censo, não sei o que, coisa e tal. Aí quando chegou, não tinha vaga no hotel. E aonde é que a gente vai dormir? Vamos dormir no camping. Quantas vezes eu viajando de moto por aí, já planejei chegar numa determinada cidade, num determinado final de dia e não conseguimos. Então o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem a barraquinha aqui de camping, cada um leva a sua, então vamos para o camping, a gente dorme lá no camping. Naquela época não tinha camping. Então o atendente do hotel falou assim, não tem vaga aqui, melhor vocês... Ela está grávida, vai ali para a estribaria, porque ali tem feno, sabe o que é feno? E ela pode deitar, e vocês podem deitar ali com... Pelo menos não vai ficar no relento, não vai ficar aí no tempo, não vai ficar aí fora, não vai ficar perambulando pela rua. Vai ali para a estribaria. Jesus não nasceu na estribaria porque escolheu ser pobre, não, abençoado. Tira isso da tua cabeça. Entendeu? Então, foi perseguido desde o nascimento. Segundo, sofrimentos. Daí vem os sofrimentos, né? Esses sofrimentos podem chegar na nossa vida através da gente mesmo ou através de outra pessoa. A gente pode sofrer por causas pessoais ou pode sofrer porque alguém que a gente ama está sofrendo. Já passou por isso? Né? Vou te dar um detalhe. Uma mãe sofre quando vê um filho em dificuldades. Um pai também. Então, esse tipo de sofrimento vem por causa de algo que está acontecendo numa terceira pessoa, né? E às vezes, por proteger aquele filho do sofrimento, né, a mãe também entra num determinado sofrimento porque ela não aguenta ver aquele filho sofrer. Aí entram duas coisas distintas. Primeira, se é uma mãe, se são pais, né, que estão iluminados pelo conhecimento dessas verdades, essa mãe vai aplicar o conhecimento do Evangelho àquela situação. Sofrimento do filho. A mãe está iluminada, o pai está iluminado. Então, peraí, eu tenho que aplicar aqui nessa situação o conhecimento do Evangelho, o conhecimento que eu tenho a respeito do Evangelho. É claro que me dá pena do meu filho, me dói vê-lo sofrer. É claro, mas eu vou aplicar o Evangelho aí. Cada um levará sua própria carga. Vai continuar sofrendo? Vai. Por quê? Porque vai assistir essa regra do Evangelho, cada um levará a sua própria carga, se manifestando na vida daquele ser querido. Então esse é um tipo de sofrimento que vem, que a pessoa adquire por causa de outra pessoa estar sofrendo, né? E se a pessoa não está iluminada pelo conhecimento do Evangelho, ela vai se envolver naquela situação, naquele sofrimento daquele filho, aquela correção que quem sabe aquele filho esteja passando, e aí vai se queimar junto com ele. Por quê? Porque às vezes nós passamos situações, né, que são verdadeiras correções da parte de Deus para nós individualmente. E se alguém se mete a querer ajudar a gente, para livrar a gente daquele tipo de padecimento, vai queimar junto, porque está se metendo na briga alheia. Outra coisa, maus tratos. Sofrimento vem também por maus tratos. E você se pergunta aqui, por que essa pessoa me maltrata gratuitamente? Você já foi maltratada gratuitamente por alguém? Eu já fui, você também certamente. E por aí vem um tipo de padecimento, porque gera uma porção de consequências. Outra coisa, calúnia, acusações, mentiras que alguém fala a teu respeito, principalmente você que de repente na tua empresa você ocupa um cargo, você tem alguma liderança, ou na escola que você dá aula, você é um professor, um diretor na empresa que você trabalha, sei lá, em qualquer lugar, principalmente se você está em algum tipo de destaque, por menor que seja, você vai sofrer perseguições. Se você trabalha bem,
você vai sofrer perseguições. Inclusive, isso está lá escrito nos Provérbios, que aquele que trabalha bem adquire muitas perseguições. Você imagina por quê? Então, Jesus passou por tudo isso, por calúnia, foi chamado de Beelzebu, foi chamado de baixo nível, foi chamado de se relacionar com as pessoas da rua, foi chamado de uma porção de coisas. Se ele passou por isso, você também, pessoal. Você não vai... O discípulo não é maior que o seu mestre, entendeu? Então virão essas coisas todas e você pergunta, peraí, mas aí eu vou me afogar? Não, peraí que eu vou te dar a solução para tudo isso. Qual é a solução para tudo isso? Simples, renove sua mente. Voltamos ao mesmo. Aqui eu volto como se estivesse voltando ao início dessa ministração, né? Porque uma pessoa que tem a sua mente renovada, ela é uma pessoa que tem muitas convicções. São convicções. Sabe o que é uma convicção? Eu estou convicto. Ou seja, eu estou colado em cima de uma rocha, de uma pedra. Daqui ninguém me move. Isso é convicção. Eu tenho convicção. Eu sou uma pessoa de convicções. Por quê? Porque essa iluminação que a palavra ministração da graça traz na minha vida, ela me dá convicções, e essas convicções, elas servem para quê? Para me garantir quando eu porque tenho que passar por situações difíceis. Elas vão te dar convicções, né? Então, qual é a primeira convicção que eu adquiro? Que o sofrimento nunca deixará de existir. Essa é uma convicção. Os padecimentos nunca deixarão de existir, né? Porém, outra convicção, já não produzirão o mesmo efeito doloroso no meu ser. Já não produzirão. Ou seja, eles perderão a cor. Ou seja, antes os padecimentos para mim eram gigantescos quando eu os olhava. Hoje eles parecem anões. Por quê? Eles diminuíram de tamanho? Não. Eu cresci e me tornei maior do que os meus padecimentos. Essa é a ideia de você ser iluminado por essa palavra. Então, por que isso aconteceu? Porque eu aprendi obediência. Aprender obediência com relação àquele assunto. Quando eu estou passando um determinado tipo de tribulação, e daí eu aprendo obediência, sabe o que acontece? Imediatamente aquela situação cessa, aquele padecimento cessa, aquele sofrimento passa, e depois virão outros. Mas aquele eu já aprendi a dominar, eu já sei reagir, eu já sei o que talvez eu tenha feito errado daquela maneira para me trazer esse tipo de padecimento como consequência. Então agora eu já não vou mais agir da mesma maneira que eu agi lá atrás com relação a este assunto, porque isso me trará um grau de padecimento e eu não quero obter o mesmo resultado. Alguém por aí já falou que se eu quero obter resultados diferentes, eu não posso fazer as coisas da mesma maneira que eu fiz antes, né? Entendeu? É isso aí. Então aí se conclui que eu aprendi obediência em relação àquele assunto ali. Ora, se eu fiquei registrado no SPC durante tanto tempo por causa de algo errado que eu fiz com as minhas finanças, sim ou não? Então agora que eu estou diante de uma outra situação, eu não vou cometer o mesmo tipo de erro, porque eu quero um resultado diferente. Entendeu? Entendi. Aprendeu obediência em relação a este assunto. E isso é tudo, né? Então, a ideia aqui qual é? É você ir se renovando a cada dia. Renovai-vos no espírito da vossa mente, diz em Efésios 4:23. E é só você que pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você. O máximo que eu posso fazer é chegar até aqui. Eu cheguei até aqui, eu te coloquei a informação no prato. Agora quem tem que comer
é você. Deus não vai fazer isso por você. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tire o cavalinho da chuva. Deus não vai fazer escolhas por você. Quem escolhe é você. Entendeu? Se você escolhe aquele tipo de pessoa, é aquele tipo de pessoa que você vai se tornar. Se você escolhe aquele tipo de ambiente, é aquele tipo de produto que você vai refletir. Entendeu? É assim. Se você escolhe viver em escassez, foi você que escolheu viver em escassez. Eu estou numa escassez tremenda. Aí eu pergunto, você semeia? Não, Pedro Kelly. Aí eu te respondo, então foi você que escolheu viver em escassez. Por isso, nesse momento, vai aparecer na tua tela os nossos códigos Pix para você semear e não viver em escassez. Entendeu? Abençoado. Eu te garanto, eu te dou garantias de que semear traz prosperidade manifestada na tua vida. Na saúde, nas finanças, em todas as áreas, na área emocional, na área profissional, na área educacional também. Então tá aí na tua tela os códigos Pix para você semear, e eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm semeado aqui no nosso ministério e dessa maneira me ajudado a fazer essa palavra correr. Eu já disse que a tua semente aqui, ela tem 2 propósitos. O primeiro propósito é manifestar colheita a teu favor, né? Se você está passando por uma aparente e momentânea escassez, a oportunidade de sair dessa escassez é semeando. Você tem que semear, precisa semear, você deve semear, né? Paulo diz que aquele que planta, colhe. Agora, se você quer colher bastante, em abundância, você precisa seguir o conselho que está em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, que diz que aquele que semeia abundantemente, colherá abundantemente. Então, se você quer colher abundantemente, você precisa semear abundantemente. Está me entendendo? E é assim que a palavra corre, que você prospera e que você, daqui a alguns dias mesmo, você mesma, vai dar testemunhos e garantias de que esta palavra funciona. E tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.